Durante quase 2 décadas, a Red Bull Racing foi sinônimo de ousadia, inovação e domínio técnico dentro da Fórmula 1. A equipe que desafiou as tradições do esporte, rompendo barreiras com uma abordagem agressiva e fora do convencional, agora se vê diante de um cenário alarmante, um verdadeiro desmanche estrutural, uma debandada silenciosa, mas devastadora, de peças-chave do seu organograma. A máquina vencedora que parecia imbatível começa a apresentar fissuras profundas, revelando que nem mesmo os impérios mais bem-sucedidos são imunes à erosão interna. E, para muitos, estamos assistindo não só a um momento turbulento da Red Bull, mas ao início do seu colapso. A primeira rachadura visível apareceu ainda em 2023, quando rumores sobre conflitos internos entre os executivos da Red Bull começaram a circular nos bastidores do paddock. A morte de Dietrich Mateschitz, fundador da marca, abalou a estrutura organizacional da empresa e deixou um vácuo de liderança que rapidamente se transformou em disputas de poder. Com Mateschitz fora da equação, a sinergia que mantinha Red Bull GmbH e Red Bull Racing alinhadas começou a se desintegrar. A divisão entre a matriz austríaca e a operação da equipe de Fórmula 1 em Milton Keynes se tornou evidente, e as divergências estratégicas começaram a afetar diretamente a gestão da equipe. Mas o verdadeiro terremoto viria com o enfraquecimento da figura de Christian Horner. O chefe de equipe, por anos o rosto da Red Bull na F1, passou a ser contestado dentro e fora da equipe. Acusações de conduta imprópria vieram à tona, e apesar de ser oficialmente inocentado pela Red Bull após uma investigação interna, o estrago à sua imagem já estava feito. Pior ainda, a credibilidade da investigação foi colocada em xeque por parte da imprensa e da opinião pública, e muitos dentro do time começaram a questionar a sustentabilidade da liderança de Horner em meio à tempestade. Internamente, o ambiente já não era mais o mesmo. O escândalo acelerou a saída de diversas figuras importantes, começando por engenheiros seniores e especialistas em áreas vitais como aerodinâmica e estratégia. A mais impactante dessas saídas, no entanto, foi a de Adrian Newey, o lendário projetista, considerado por muitos como o maior gênio técnico da história da Fórmula 1 moderna. Newey, que havia renovado com a Red Bull até 2025, optou por antecipar sua saída. Embora os detalhes exatos de sua decisão não tenham sido tornados públicos, a insatisfação com o ambiente interno e os desdobramentos políticos do escândalo Horner parecem ter sido determinantes. A saída de Newey não apenas representa uma perda técnica colossal, mas também simboliza o fim de uma era. A Red Bull deve muito do seu sucesso ao talento visionário de Newey, que moldou carros vencedores de campeonatos com uma regularidade assustadora. Sem ele, o time perde não apenas um projetista, mas um pilar intelectual e cultural. A saída do engenheiro britânico, que já está sendo cortejado por rivais como Ferrari e Aston Martin, acendeu um alerta vermelho em todo o paddock. Se Newey está pulando fora do barco, é porque sabe que o navio está afundando. Outros nomes relevantes seguiram o mesmo caminho. Inúmeros membros do departamento técnico, desde engenheiros até analistas de performance, optaram por se desligar da equipe. Vários desses profissionais migraram para concorrentes diretos, levando consigo o conhecimento vital e, mais importante, a confiança de que a Red Bull já não é mais o lugar ideal para se construir o futuro. Essa fuga em massa, ainda que silenciosa, causa um impacto profundo no processo de desenvolvimento do carro, que depende de continuidade, coesão e alinhamento técnico entre todas as partes. E como se isso não fosse o suficiente, a instabilidade interna começou a afetar também a relação com os pilotos. Max Verstappen, estrela do time e tricampeão mundial, passou a ser cortejado pela Mercedes em meio ao caos nos bastidores. Embora seu contrato vá até 2028, cláusulas de performance e ambiente interno podem permitir uma saída antecipada. O próprio pai de Max, Jos Verstappen, foi um dos primeiros a criticar publicamente a gestão de Horner, sugerindo que o time precisava de mudanças profundas. A sombra de uma transferência para a Mercedes paira no ar, e a possibilidade de perder seu maior ativo esportivo se tornou real e assustadora. Com Newey fora, Verstappen incerto e o ambiente organizacional contaminado por disputas políticas, a Red Bull começa a sofrer as consequências práticas dessa turbulência. O desenvolvimento do carro para as próximas temporadas desacelerou. A equipe técnica já não opera com a mesma eficiência de antes, e adversários como McLaren, Ferrari e Mercedes já começaram a reduzir a diferença de performance. A hegemonia que parecia garantida por anos começa a ruir diante dos nossos olhos. A situação torna-se ainda mais delicada ao se considerar o projeto da Red Bull Powertrains, que visa produzir suas próprias unidades de potência para o regulamento de 2026. Sem Newey e com o risco de perder Verstappen, o projeto pode se tornar um fardo. Além disso, o ambicioso plano de se tornar uma fabricante completa de motores pode estar condenado a um fracasso prematuro caso a equipe não consiga manter sua estrutura técnica e organizacional intacta.
A parceria com a Ford, prevista para fornecer suporte tecnológico à nova unidade de potência, já começa a demonstrar sinais de tensão diante da instabilidade generalizada. Fora das pistas, a imagem da Red Bull também sofre arranhões. A marca, que sempre cultivou uma imagem jovem, arrojada e inovadora, passou a ser associada a polêmicas, crises internas e disputas de poder. O escândalo envolvendo Horner expôs uma faceta menos glamourosa do time, e a falta de uma resposta firme e transparente só piorou a percepção pública. A Red Bull, antes admirada pela ousadia e excelência, agora passa a ser vista como um time dividido, enfraquecido e sem direção clara. Nos bastidores da Fórmula 1, fala-se abertamente que a Red Bull entrou em uma fase descendente. A equipe ainda conta com recursos financeiros abundantes, mas dinheiro não compra estabilidade, cultura vencedora ou talentos como Adrian Newey. Sem liderança sólida, sem coesão interna e diante de uma competição cada vez mais feroz, o time de Milton Keynes corre o risco de repetir o destino de outras potências do passado que ruíram por dentro, como a própria Ferrari pós-Schumacher ou a McLaren dos anos 2010. O que antes parecia impensável agora se torna uma possibilidade concreta. A Red Bull pode estar caminhando para uma década de relevância, marcada por decisões erradas, perda de talentos e ausência de direção. Claro, ainda é cedo para decretar o fim definitivo do império, mas todos os sinais apontam para uma fase de transição traumática e dolorosa. A equipe que um dia reinventou a Fórmula 1 agora precisa, mais do que nunca, se reinventar para sobreviver. O tempo dirá se a Red Bull conseguirá se reerguer ou se estamos presenciando, em tempo real, o crepúsculo de uma das equipes mais dominantes da história do esporte. O desmanche já começou, e talvez seja tarde demais para estancar a sangria.